aqui. A Bíblia previu onda de calor como um aviso do fim dos tempos. E olha só isso. Para a construção do templo. E olha aqui. Israel está ouvindo. São notícias importantes direto de Israel, tá, pessoal? Isso aqui é notícias direto de Israel que estamos trazendo para vocês na velocidade da web. Eu vou repetir mais uma vez, porque é o método pedagogo de nós repetirmos uma frase, um tema para as pessoas decorarem. Olha aqui, a Bíblia previu essa onda de calor com aviso no fim dos tempos para a construção do templo. Israel está ouvindo. E olha só, no Brasil estamos, né, no inverno. Eu nem sei se começou o inverno, está um frio danado, mas parece que já começou o inverno no Brasil. Mas na Europa, para quem não sabe, na Europa, meu irmão, tá calor, tá um calor 40 graus, enfim, quase 50 graus. Vamos falar sobre isso. Vamos ver aqui a notícia enquanto as pessoas vão chegando aqui e deixando sua opinião e o seu like. Olha aqui. Uma onda de calor está matando centenas de pessoas na Europa e ameaçando milhões nos Estados Unidos. A Bíblia descreve esse momento, sua causa e sua cura desde os tempos de Moisés e Ageu. Olha aqui, ó. A cura é um templo em Jerusalém. E pela primeira vez na história moderna, a maioria dos israelenses concordam. Olha aqui, para quem não sabe, isso aqui é uma notícia que saiu no Israel News e também uma pesquisa que fizeram em Israel, que a maioria dos judeus estão pedindo a reconstrução do terceiro templo, ou a construção do terceiro templo. Olha o que saiu do Israel News. A cura é um templo em Jerusalém. E pela primeira vez na história moderna, a maioria dos israelenses concorda. Ou seja, isso quer dizer que uma grande maioria não concordavam, não davam assim muita atenção para o terceiro Beit HaMikdash. Inclusive a Aline, Israel com a Aline, todo mundo conhece ela, né? Ela mora em Israel. Ela postou um vídeo no canal dela sobre o bálsamo, as especiarias do templo já estão sendo preparadas em Israel. Shalom, Maicon Medeiros. Então vamos continuar lendo aqui essa notícia para vocês de primeira mão. Deixa o like e compartilhem essa live. Olha aqui, vamos ler aqui para vocês e eu quero deixar vocês assim bem informados, sem sensacionalismo. Por isso que eu estou colocando aqui o site na tela, porque eu não estou aumentando nem diminuindo nada. Estou falando tudo que está aqui no site. Olha aqui. Uma reportagem publicada pelo Israel News está chamando a atenção no mundo religioso. Segundo o artigo, uma onda de calor que atinge a Europa e os Estados Unidos não seria apenas um fenômeno climático, mas um alerta profético descrito na Bíblia há milhares de anos. O texto citado em Sefer Devarim, que é Deuteronômio 28, e Ageu 1, Isaías 30, Malaquias 4 e passagens do Talmud para defender que o aumento do calor faz parte de um chamado divino ao arrependimento, ou seja, a techuvá, e a reconstrução do Beit HaMikdash, ou seja, do terceiro templo em Jerusalém. Inclusive também em Mateus, capítulo 24, fala sobre esse fenômeno, né, do sol. Outro dado que impressiona é que, segundo a pesquisa, apresenta 55% dos judeus israelenses apoiam hoje a reconstrução do templo, do terceiro templo, uma mudança significativa em comparação com os anos anteriores. O artigo também relaciona uma mudança aos acontecimentos de 7 de outubro de 2023. Todo mundo sabe o que aconteceu em 2023, né? 7 de outubro aconteceu aquela coisa sinistra lá em Israel, enfim, o Hamas, fizeram aquelas coisas todas, aquelas atrocidades. Eu não quero nem comentar aqui porque coisa triste. Bom,
O outro lado que impressiona é que, segundo a pesquisa apresentada, 55% dos judeus apoiam hoje a construção do templo, uma mudança significativa em comparação com os anos anteriores. Viu? Então, nesta live, pessoal, vamos aqui responder as perguntas importantes. O que realmente dizem Deuteronômio 28 e o profeta Ageu, conforme profetizado sobre esse aumento de calor? Olha aqui, ó. Vamos falar sobre o que Isaías profetizou, né, uma intensificação da luz, do sol, o aumento do apoio ao terceiro templo, que pode ter uma importância profética, será? O que devemos interpretar desses acontecimentos à luz da Bíblia? Nosso objetivo aqui na live agora é analisar as escrituras, tradição judaica e fatos atuais com respeito e discernimento, distinguindo o que é notícia e o que é interpretação rabínica, e o que é texto bíblico. Ou seja, uma live transparente, sem sensacionalismo, sem alarmismo. Vamos apenas aqui analisar o que está no site, o que os rabinos dizem e o que a profecia diz. E como eu li para vocês, que a profecia, como você está lendo aqui, previu esta onda de calor como aviso do fim dos tempos para a construção do templo. E pela primeira vez, Israel está dando ouvidos. Bom, eu sou nascido e criado no Rio de Janeiro, sou oriundo do Rio de Janeiro, para quem não sabe, e Rio de Janeiro, meu irmão, é calor brabo o ano todo. 40 graus, 39 no verão. No inverno é 19 graus. Agora tem dado um friozinho no Rio de Janeiro. Mas olha só, na Europa, saiu notícias agora recentemente que na França, na Europa, na Alemanha, etc., cerca de mais de 1.000 pessoas estão morrendo devido ao calor, o aquecimento do sol e o calor extremo que está tendo na Europa. Vamos continuar lendo aqui a notícia. Uma onda de calor está matando centenas de pessoas na Europa e ameaçando milhões nos Estados Unidos. E a Bíblia descreve esse momento, sua causa e sua cura, desde os tempos de Moisés e Ageu. A cura é os tempos, o templo, melhor dizendo, em Jerusalém. E pela primeira vez na história moderna, a maioria dos israelitas ou israelenses concordam com a construção do terceiro templo. Os termômetros na Europa e nos Estados Unidos estão batendo recordes. Mais de 1.300 mortes em excesso foram registradas na Europa desde 21 de junho, ligadas à onda de calor recorde que assola grande parte do continente. Segundo o diretor-geral da OMS, só a França registrou aproximadamente 1.000 óbitos em excesso, em apenas nos dias entre quarta e domingo, que passou agora. Né? Fora o que, depois dessa notícia aqui, pessoas que já foram a óbito, com a maioria das vítimas com 65 anos ou mais. Enquanto isso, do outro lado, do Atlântico, uma onda de calor mortal se forma sobre o coração dos Estados Unidos, onde está tendo ali a Copa do Mundo. Enfim, prevê-se que pelo menos 191 milhões de pessoas na Europa enfrentam temperaturas de pelo menos 35 graus, 40. Esse é um número que está aumentando. Cientistas e políticos gritam mudança climática. A Bíblia diz algo completamente diferente há 3.000 anos. Eu estou lendo aqui o que está na matéria. A situação do calor extremo vem diretamente de Deuteronômio, segundo o site, segundo os rabinos, como parte de um catálogo aterrador de consequências para uma nação que se afasta de Deus. Abre aspas, e os teus céus sobre a tua cabeça serão de cobre, e a terra debaixo de ti será de ferro. Está aqui se baseando em Sefer Devarim, Deuteronômio 28, versículo 3. Sem chuva, sem alívio, o céu fechado com tampa de uma panela fervendo. Esta é uma descrição vivida na política climática divina. Olha só o que o site está dizendo, hein? A Alemanha registrou seu dia mais quente de todos os tempos pelo terceiro dia consecutivo, 41,7
41,7 graus. Gente, é muito calor. Perto da fronteira com a Polônia, no leste ali de Brandemburgo, a República Tcheca estabeleceu seu segundo recorde de temperatura em 2 dias, 41,1 graus, em norte de Praga. A Polônia quebrou seu recorde histórico de temperatura com 40,5 na cidade de Słubice. E na Alemanha, pelo menos, 7 pessoas morreram em acidentes em rios, lagos, durante um único fim de semana, enquanto moradores desesperados buscaram refúgio no calor, ou seja, por causa do calor, porque a temperatura no leste da Alemanha não caiu abaixo de 29,4 graus na noite de sábado. 29 graus na noite de sábado. Isso aqui são profecias. A profecia diz que o sol vai se aquecer. E olha só o que eu vou ler para vocês aqui daqui a pouco nessa matéria. O que os rabinos estão dizendo que pode acontecer nos últimos dias antes do retorno de Mashiach. A temperatura no leste da Alemanha não caiu abaixo de 29. Isso aqui foi à noite. A noite mais quente que os registros começaram há quase 150 anos. Viu? Olha aqui. Um trem de carga de 600 metros de comprimento desencarrilhou na Suécia, na principal rota de Gotemburgo e Boras, depois que o calor causou deformação nos trilhos. Pessoas que estão lá, olha aqui, ó, o Iona Brito mora na França, olha aqui, ó. Isso mesmo, aqui na França, muito calor. Olha aqui, 44 graus há 3 dias atrás. Iona Brito, que o Eterno te abençoe, querido Raver. Olha aqui, o pastor Rogério Gustavo da Silva. Sou o pastor evangélico e me chamo Rogério e sempre vejo seus vídeos. Continue com o seu trabalho, sem temer ou preocupação. Nosso Deus está com você nessa missão. Muito obrigado, querido pastor Rogério. Deus abençoe tua vida, sua família, seu ministério. Tá? Agradeço muito de coração por suas palavras. Amém, querido pastor? Deus abençoe tua vida. Viu? Olha, ó, também sou carioca da gema. Alberto, Israel e Ossaf. E aí, tamo junto então, somos então. Olha aqui, daqui 1 ano e meio, cumpre a profecia do 7º milênio. Quem sabe, né? Olha aqui, vamos continuar aqui na matéria. Na Holanda, um festival de música foi cancelado após um alerta vermelho sem precedentes. Em Paris, as autoridades proibiram a venda de bebidas alcoólicas para o consumo fora do estabelecimento, cancelaram a parada de orgulho LGBTQIA+, da cidade para aliviar pressão sobre os serviços de emergência já sobrecarregados. Esses números misturam temperatura do ar, índice de calor, ó, risco de calor generalizado. Estou olhando aqui o site aqui para vocês aqui. Depois eu vou até colocar o site na descrição para vocês analisar o vídeo e ler no site. Que eu estou dizendo aqui, não estou aumentando nem diminuindo nada. O Serviço Nacional de Meteorologia dos Estados Unidos está alertando que grande parte da população pode sofrer efeitos do calor, grave e extremo. Em resumo, a previsão indica uma onda de calor prolongada com temperaturas elevadas durante o dia e noite, muito quente, aumentando o risco para a saúde pública. Por isso que o Serviço Nacional de Meteorologia classificou a situação como risco grave e extremo. Tem também, né, o chamado efeito El Niño, né? Parece que é assim que se fala, efeito El Niño. Inclusive, no Rio Grande do Sul, aqui no Brasil, aconteceu várias coisas aí, né? Olha aqui, ó, muitas pessoas morreram. Hoje morreu 2 crianças gêmeas. Meu Deus, que Deus tenha misericórdia. O Iona mora na França. O Iona Brito, ele mora na França. Ele disse que 2 crianças gêmeas faleceram. Meu Deus, que Deus tenha misericórdia, né? Que Deus tenha misericórdia. E consolar o pai e a mãe dessas crianças aí, ó, por causa do calor extremo. Tá vendo aí? Vamos continuar lendo aqui a notícia. Em resumo, a previsão indica uma onda de calor prolongada, com temperaturas elevadas durante o dia, dias e noite. Muito quente, aumentando o risco para a saúde pública. É por isso que o Serviço Nacional de Meteorologia classificou a situação como risco grave extremo. Nos Estados Unidos, uma crise de alta pressão
em fortalecimento, está intensificando uma onda de calor prolongada em grande parte da região central e leste do país, pelo menos até 10 de julho de 2026, com temperaturas na casa dos 30 graus. Agora, olha aqui o que os judeus dizem sobre os rabinos, né, estudantes de Torá, de profecia, estão falando sobre eh, o sol na tradição judaica. Cientistas alertam que a Europa está aquecendo 2 vezes mais rápido que a média global, que as ondas de calor estão se tornando mais intensas e frequentes. O conselho entre os cientistas seculares é unânime. Combustíveis fósseis, gases de efeito estufa, um planeta em aquecimento caminhando a passos largos para a catástrofe. A Bíblia reformula a fonte do seu propósito. Olha aqui o que os rabinos e os judeus, né, estudantes de profecia, estão falando sobre esses acontecimentos de o sol se aquecendo, calor extremo, né? Enfim, temperaturas altíssimas na Europa, nos Estados Unidos. Olha aqui, no pensamento judaico, o nome divino, Elohim, designa Deus como sendo revelado através da ordem natural. O Deus da criação, das estações, do clima. Esse mesmo nome designa o Deus do julgamento. O clima não é um processo mecânico que opera indiferente ao comportamento humano. É um canal através do qual o Todo-Poderoso se comunica com as nações, com a história, com a humanidade, como um todo. Isso foi estabelecido na época de Noé, foi visto novamente no Egito através das 10 pragas, percorre como um fio condutor por toda a Bíblia hebraica. É a Bíblia também que nós temos. O profeta Malaquias elimina toda a ambiguidade sobre a dimensão espiritual do calor intenso, porque eis que vem o dia ardendo como uma fornalha, e todos os soberbos e todos os que praticam o mal serão como palha. E o dia que vem, o mal serão, e o dia que vem abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de toda sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Olha aqui o que os rabinos estão associando esse calor extremo a Malaquias, profecias de Malaquias, capítulo 3, versículo 19. Malaquias também descreve a Geulah. Geulah é redenção. E o calor que acompanha como instrumento de diferenciação divina entre os justos, entre os tzadikim e os rachaim. Tzadikim são pessoas justas e os rachaim são os ímpios. O Talmud em Nedarim 8b vai além. Reish Leis que afirma, que é um rabino, um tratado do Talmud. No futuro, olha aqui, isso aqui é fonte judaica. No futuro, nos tempos messiânicos, olha aqui, não haverá Geinom. Em vez disso, Deus removerá o sol da sua bainha. Os tzadikim, os justos, serão curados por ele. Porém, os rachaim, ímpios, serão julgados por ele, ou seja, pelo sol. O mesmo sol. Dois resultados dependendo inteiramente da posição da pessoa perante a Deus. Meu irmão. Isaías aponta para essa dimensão curativa. A luz da lua se tornará como a luz do sol, e a luz do sol se multiplicará 7 vezes como a luz dos 7 dias, quando o Senhor curar as feridas do seu povo e sarar as lesões que sofreu. Isaías capítulo 30, versículo 26. A intensificação da energia solar, no contexto profético, não é apenas punição, é a preparação. Essa profecia aqui de Malaquias, que o tratado do Talmud, Nedarim 8b, fala sobre o sol da justiça. Esse sol aqui, para nós que cremos em Yeshua, que cremos no Mashiach, trata-se de Mashiach aqui, porque ele é o sol da justiça. Em Yeshua, Jesus é o sol, ele é o sol da justiça. Agora, continuando aqui, a advertência de agir ao templo. Aqui, os rabinos estão associando ao índice, né, de elevação de temperatura a advertência de Ageu ao templo, ou seja, ao terceiro templo.
Olha o que os rabinos estão dizendo. Olha, existe um contexto profético específico e urgente para o calor e a seca que a ciência climática secular jamais encontrará em seus conjuntos de dados. O profeta Ageu dirigiu-se ao povo judeu que havia retornado do exílio babilônico e reconstruído suas casas, deixando o Beit HaMikdash, ou seja, o templo sagrado, em ruínas. A resposta de Deus foi climática. Olha aqui, gente. Ou seja, o povo sai da Babilônia e vão se preocupar primeiro em construir suas casas, enfim, e deixam ali o templo sagrado de lado. Aí o profeta está dizendo o seguinte: a resposta de Deus foi o quê? Foi uma resposta climática. Olha aqui. Ageu 1, capítulo 1, versículo 10 e o versículo 11. Diz assim: Por isso os céus acima de vocês retiveram o orvalho, e a terra reteve seus frutos. Por isso convoquei seca sobre a terra, sobre os montes, sobre o trigo, sobre o vinho novo, sobre o azeite, sobre tudo que a terra produz, sobre o homem, sobre os animais e sobre todo o seu trabalho. Ageu capítulo 1, versículo 10 e o versículo 11. A equação é clara: um povo na terra de Israel que negligencia o templo atrai punição climática. Ou seja, pessoal, aqui os rabinos estão dizendo que é o seguinte, que os judeus têm que se animar para a reconstrução do terceiro templo, para não receber a punição de Deus, como o efeito climático, calor extremo, seca, falta de chuva. Olha aqui, hein? Associando a profecia de Ageu para os nossos dias, como que se os judeus não acelerar a construção do terceiro templo, os judeus serão advertidos com o quê? Seca, falta de chuva, temperaturas altíssimas, né? Olha o que aconteceu na Venezuela, né, gente? Olha aí, ó. Amazonenses morrem de calor aqui. Correria de frio, olha aí. Tá quente na Amazonas, né? Amazonas, lugar lindo. A equação é clara: um povo da terra de Israel que negligencia o templo atrai punição climática. O inverso também é verdadeiro. Construir o templo atrai a restauração. Olha o que os rabinos estão dizendo. Os judeus querem o terceiro templo. Que construir o templo atrai restauração. Peço para você deixar a sua opinião, o seu comentário aqui agora, porque estamos num ápice, várias profecias se cumprindo. Estamos vendo o que está acontecendo na Europa, o que está acontecendo em Israel. Olha o que aconteceu na Venezuela, né? Tem gente falando que o que aconteceu na Venezuela, é coisa natural. Não é coisa natural, gente. Mateus 24, 17 diz que haveria terremotos em vários lugares. E é bíblico isso. Os céticos, né, ateus, não vão concordar com a gente, não vão concordar com a Bíblia, mas o que Jesus disse: já estamos nas dores do parto do Mashiach, Reverei Mashiach, estamos nas dores do parto do Mashiach, e estamos muito perto das profecias, das nevuot, né, se cumprirem, ou seja, profecias já estão se cumprindo. Olha o que aconteceu na Venezuela, pessoal, é muito triste. Eu estava vendo uma matéria que chegou vários caminhões, carretas com centenas de caixões de criança. Eu até parei de assistir a notícia, de ler a matéria. Caixão branco, centenas de milhares de pessoas mortas, em decomposição, espalhadas ali. Vamos orar pela Venezuela, né, pessoal? Vamos orar pela Venezuela. Olha aqui, então os judeus estão atribuindo o seguinte: olha, enquanto os judeus negligenciam o terceiro templo, eles vão atrair o quê? Punição climática. Eles vão atrair punição climática. O inverso também é verdadeiro, ou seja, se construir o templo, vai atrair restauração, vai atrair brahá, bênção. Uma coisa muito séria, né?
Olha, para mim, olha, o Alberto, meu xará, para mim a construção do templo não é um bom sinal, Alberto. Israel Yosef, inscrito no canal. Eu também penso assim, porque o terceiro templo, de fato, ele vai existir, pessoal. Ele existe, na verdade. Ele está lá em Shammai, no céu. Só que a Bíblia, Apocalipse, Sefer Hit Hagalut, diz que o terceiro templo ele vai descer do céu para Nova Jerusalém. O próprio Zohar diz isso, que o terceiro templo não será construído por mãos de homens. O terceiro templo vai existir, sim. Ele existe, mas ele está lá no céu. Lá na eternidade, inclusive, o escritor aos Hebreus diz que Yeshua, Jesus, ele está no templo, intercedendo por cada um de nós. Então o terceiro templo vai existir? Vai, mas não será um templo construído por mãos de homem. O próprio Jesus falou isso, advertindo os fariseus hipócritas que Deus não habita em templos feitos de mão de homem. Por quê? Porque o segundo templo teve mão de política, mão de romanos, enfim. Então Yeshua estava advertindo o seguinte: olha, Deus ele não está aqui nessa casa. O Eterno não está aqui nessa casa, porque a minha casa é casa de oração para todos os povos. Então o terceiro templo é uma profecia, vai existir, está na Bíblia, está nos profetas, está no livro de Ezequiel, vai existir. Porém, o terceiro templo ele não será reconstruído por mãos humanas. Então os judeus eles estão apelando aí para a reconstrução do templo, e eu vejo isso como um sinal de alerta, um sinal de emergência, e é para nós estarmos assim bastante antenados e ligados, porque o 2027 está aí, tá? 2027 pode acontecer muita coisa. Vai ter eleição, né? Agora em Israel. Será que Benjamin Netanyahu vai continuar como primeiro-ministro? O que pode acontecer? Então, estamos aí por dentro, né? Os conflitos, acordo de paz, cessar-fogo, quebra-acordo, cria um acordo, quebra-acordo, né? O negócio está embaralhado. O mundo geopolítico e profecias está assim embaralhado. Deus está dizendo o seguinte: olha, se construir o terceiro templo, vai atrair brahá, vai atrair bênção. E a maioria dos judeus querem o terceiro templo. Está havendo protesto lá em Israel, inclusive hoje um rabino, um grande rabino, uma autoridade halárrica em Israel, falou o seguinte: não vamos fazer protestos, deixam que os soldados israelenses lutem, porque o que mantém Israel de pé é o estudo de Torá, é mitzvot, é estudar a Torá, mandamentos, enfim. Olha aqui, Valdilene Teó da Silva escreveu o seguinte: o terceiro templo pronto, seguimos para a vinda do anticristo e precisamos ver a vinda do Rei Jesus. Verdade. Então isso é um sinal, né, da vinda de Jesus também, né, da manifestação do anticristo. E olha só o que a matéria diz: o povo judeu retornou à terra prometida há quase 80 anos. O monte do templo, Har Habayit, está sob soberania israelense, mas o Beit HaMikdash permanece inacabado. Por gerações, sua reconstrução foi tratada como uma aspiração religiosa abstrata, um sonho adiado indefinidamente pelo realismo político e por cálculos de segurança. Isso mudou tudo em 7 de outubro de 2023. Agora, olha aqui a pesquisa que saiu em Israel sobre o terceiro templo. Porém, uma nova pesquisa encomendada pela Fundação do Patrimônio do Templo, do Monte do Templo, e conduzida pelo Instituto de Pesquisas Diretas sob a direção do pesquisador Shalomon Fiber Salomão, revela uma mudança radical na opinião pública judaica israelense. Há 12 anos, apenas 30% dos judeus israelenses apoiavam a reconstrução do templo. Hoje, esse número chega a 55%, ou seja, a maioria, né, querem o terceiro templo. O ocorrido de 1.200 israelenses em 7 de outubro, cometido por terror, aqueles caras lá do Hamas lá, está diretamente refletido nesses números dos entrevistados. Afirmaram sentir uma conexão mais forte com o Monte do Templo e com a aspiração de reconstruí-lo, né, desde o ataque entre os sionistas religiosos. Esse número sobe para 71% quando questionado sobre qual local melhor representa o sentimento judaico nacional e histórico para o profundo o Monte do Templo. Foi a primeira escolha.
né? Aí da maioria dos entrevistados, ou seja, queremos o terceiro templo. Essa é uma nação cuja relação com seu local mais sagrado foi transformada e com isso coincide, não por acaso, com a chegada de 5 novilhas vermelhas a Israel. E vamos falar sobre a novilha vermelha no final aqui, viu? Em preparação do ritual de purificação que a tradição judaica considera um pré-requisito para o serviço no templo. O mundo secular tem um modelo para a atual crise de calor. Emissões de carbono, combustíveis fósseis, civilização industrial. As soluções propostas variam desde os impostos e o carbono até, em algumas propostas mais extremas, o bloqueio literal da luz solar por meio de intervenção atmosférica, bloqueando a própria luz solar, que o profeta Isaías disse que um dia curaria o povo de Deus. A perspectiva bíblica aponta uma direção diferente. Os Sha'amim, ou seja, os céus, não são um sistema climático, são um reflexo da relação que a aliança entre o Deus e o homem, quando se tornam de bronze, ou seja, pessoas cabeça dura, não querem buscar a Deus. Quando o sol se intensifica a níveis messiânicos, é simultaneamente um aviso de uma preparação. 55% dos judeus israelenses agora entendem, em algum nível, o que precisa ser construído. Os sábios previram isso. Ageu descreveu o custo da demora. Malaquias descreveu o calor do dia está chegando. A única questão que resta é quando o mundo e Israel esperará para ter o termômetro corretamente. Aqui a notícia que lemos aqui de primeira mão para vocês aqui no canal Alberto Israel Yosef. Deixa o seu like, porque olha, matéria, né, que estamos lendo aqui direto de Israel.